Nós começamos na semana passada a falar sobre a restauração de um traidor, dentro dessa série, Os Traidores. E vimos que os 12 foram desleais. O problema é que Judas não foi restaurado. E vamos ver, e estamos vendo que os demais, os 11 que restaram, eles também foram desleais, abandonaram Cristo na hora final, no momento crucial da vida deles, e seguiram seus caminhos, eles fugiram. Em especial, nós terminamos falando sobre Pedro. Alguma coisa sobre Pedro. Pedro foi aquele que afirmou categoricamente que não abandonaria Jesus, não se escandalizaria com ele, mesmo que todos os outros discípulos fizessem isso, ele não faria e estava disposto até de morrer por Cristo e com Cristo, se necessário. E é quando Jesus o avisa, com muita objetividade e com muita certeza, de que o galo não cantaria no próximo dia, até que Pedro o negasse por 3 vezes. E foi exatamente o que aconteceu. E aí nós encerramos vendo que há 2 atitudes no coração de Pedro, um pecador, um traidor que foi restaurado. Primeira é aquela de não conhecer o seu próprio coração e o potencial que esse coração tem de trair a Cristo. E esse é um problema que todos nós temos. E a segunda coisa, que é característica de alguém que é desleal a Cristo, mas que pode ser restaurado, é que Pedro, ele não admitia ser um traidor. Ele não admitia, ele não aceitava a ideia de ele ter a capacidade de trair a Cristo, de ser desleal a Cristo. Aquela ideia lhe parecia absurda. E por isso ele rejeita totalmente e afirma outra coisa: eu estou disposto a morrer pelo Senhor, embora isso não tenha acontecido. Diferentemente de Judas, que ao ser revelado a ele, quando Cristo disse para ele que ele de fato era o traidor, Judas não teve nenhuma reação de defesa, ele não falou nada ao contrário, ele simplesmente se retirou e foi completar aquilo que já havia começado, o plano de trair, de entregar a Cristo. Esta é a noite em que Cristo foi traído, não apenas por Judas, mas também pelos demais discípulos. Judas não foi restaurado, os outros foram, e nós estamos vendo isso. Eu tinha dito a vocês que terminaria esta série hoje, mas também não será possível, e também não vou prometer terminar no próximo domingo, para não ficar aqui fazendo promessas que talvez eu não consiga cumprir. Eu espero terminar no próximo domingo. Por que nós fomos para Lucas? Lucas, capítulo 22, 31 a 34, fala da mesma coisa que está em Mateus 26, 31 a 34. A mesma coisa, porém de uma maneira ampliada. Ele traz detalhes que lá em Mateus não há, e que são importantes para nós sabermos por que os discípulos traíram Jesus e em que nós podemos nos confiar para não trair, ou se trairmos, termos a oportunidade de sermos restaurados. Então Lucas nos mostra isso com mais clareza, e é esse texto que nós vamos estudar nesta noite, parte dele, os versículos 31 e 32, mas vamos ler todo ele para nos inteirarmos do seu contexto. Simão, versos 31 a 34 de Lucas 22, Jesus Cristo diz para Pedro, Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, Pedro, logicamente, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: Afirmo-te, Pedro, que hoje,
3 vezes negarás que me conheces antes que o galo cante. Então nós vamos falar aí e vamos meditar agora nesses 2 versículos, o 31 e o 32, quando novamente Jesus, como vimos semana passada, avisa aos discípulos que eles vão se escandalizar, que eles vão abandoná-lo. Mas aqui Lucas foca em Pedro especificamente e traz uma coisa que os outros não trazem, o fato de que Satanás pediu para peneirar os discípulos. Então, essa é a primeira coisa que nós temos que ver. Por que que os discípulos traíram Jesus? Nós já sabemos que eles são capazes de fazer isso, só mesmo quem estava próximo poderia traí-lo, isso não pode ser feito por um estranho. Agora, por que fizeram isso? Além do potencial que havia no coração deles, por que fizeram isso? Bom, eles fizeram isso justamente porque Satanás pediu para peneirá-los. Veja aí, preste atenção no texto, que quando Jesus se dirige a Pedro, chamando de Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Nós, às vezes, lemos rapidamente e pensamos que essa peneira do diabo tinha a ver apenas com Pedro. Não. O diabo pediu para peneirar os 11. Os 11 estavam naquela peneira diabólica, na peneiração que o diabo iria fazer. Então, é justamente por isso que eles traíram a Cristo. Justamente por isso eles foram desleais. O que significa essa peneira? Essa peneira é a tentação. Essa peneira é o momento em que o diabo aproveita-se de uma situação crítica para provar os corações, para provar a lealdade, para mostrar que de fato essas pessoas não valem a pena, que elas vão desistir no meio do caminho e que não podem perseverar até o fim. Há um cenário armado ali naquela noite. Havia um cenário armado ali naquela noite. Um cenário onde o diabo ia ser um agente importante ali. Naquela noite, o diabo entrou em Judas e deu cabo ao plano da entrega, da traição. Naquela noite, o diabo tentou o próprio Jesus Cristo, lá no Getsêmani. E naquela noite também, além da tentação pessoal de Cristo, da prova que o próprio Senhor experimentou, do ataque diabólico diretamente a Cristo, contra Cristo, naquela noite também, terrível noite, o diabo resolveu e pediu permissão para atacar os discípulos. E foi exatamente isso que ele fez. Ele chegou no momento ideal para desferir o seu golpe, o seu ataque diante dos discípulos. E aqui, meus irmãos, há uma primeira lição. Diante da cruz, no momento crucial ali, nós percebemos muito bem como Jesus é diferente de nós. Como essa relação é desequilibrada. Jesus e os seus discípulos foram atacados pelo diabo. Jesus e os seus discípulos foram tentados a fugir da cruz. Jesus e seus discípulos passaram pelas dificuldades, é lógico que em Cristo isso foi muito mais intenso, porque Cristo já sabia realmente o que lhe esperava na cruz, não apenas a dor física dos cravos em suas mãos, mas todo o processo de julgamento, de juízo, de ira pelo qual teria que passar, inclusive o abandono de Deus. E é um momento de prova, é um momento de dor, Jesus sua sangue, roga ao Pai por 3 vezes que, se fosse possível, o Pai o livrasse daquele cálice. Anjos vêm consolá-lo. Naquele momento, Satanás está presente, está tentando demovê-lo da cruz. Mas Cristo, a despeito da dor, a despeito do sofrimento, da vergonha, do vexame, da morte, ele segue o caminho.
Ele vai adiante. Ele não foge, nem se desvia da cruz. Ele se entrega. E ele justamente, é maravilhoso ver isso, quando Judas chega com os seus comparsas lá, os guardas, para prender a Cristo com paus e porretes e tudo mais, Jesus fala, chegou a hora. E os soldados tentam pegar Jesus uma primeira vez, e quando Jesus se apresenta, eles caem. E só depois, quando Cristo fala, chegou a hora, o Filho do Homem está sendo entregue. E eles prendem Jesus e ele vai voluntariamente, como uma ovelha muda, não abriu a sua boca, ele não fugiu da cruz. Mas os discípulos também foram convidados a seguir a Cristo, foram convocados para isso, e seguir a Cristo, como tinha sido avisado pelo próprio Senhor Jesus Cristo, a respeito do preço do discipulado, implicava ir à cruz. Quem quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. No belíssimo Sermão do Monte, onde as pessoas, a multidão ficou maravilhada, e maravilhados também ficaram os seus discípulos, estava muito bem posto ali que eles seriam felizes, bem-aventurados, quando os homens os perseguissem por causa da justiça, quando eles fossem injuriados, quando mentindo dissessem mal contra eles. Eles estavam bem certos do que era seguir a Cristo. Mas de repente chegou a hora de pagar o preço. De repente chegou a hora de realmente fazer valer todo aquele tempo que eles andaram com Cristo. E quando a cruz se apresentou, eles fugiram. E é nesse momento que o diabo vence a luta. Pelo menos por algum instante. É nesse momento que o diabo vence uma batalha conosco. Quando diante da prova, nós retrocedemos. Quando diante da tentação, nós paramos, não enfrentamos, deixamos Cristo por uma coisa mais confortável, por nossas próprias vidas. A peneiração é este momento em que o diabo usa uma hora difícil para ver se nós prosseguimos ou se nós retrocedemos em nossa fé. O exemplo de Cristo é seguir adiante. Ele viu a cruz e foi adiante. Os discípulos retrocederam. Agora, eles traíram porque foram tentados, porque foram peneirados, o diabo pediu isso. Mas por que eles foram tentados? Por que os discípulos foram tentados? Você já imaginou a importância daqueles homens para a igreja? Aqueles 12, e em especial os 11, Judas era o filho da perdição, o papel dele era a traição realmente, mas os outros, os 11 que restaram, foram aqueles que testemunharam o ministério de Cristo. Viram seus milagres, ouviram seus ensinamentos, caminharam com Cristo, o conheceram de perto, mais tarde iriam ver a crucificação e mais tarde, poucos dias depois, iriam testemunhar a ressurreição. Então, por que o diabo atacou os discípulos de Jesus? Você sabe que Jesus confiou, depois da sua ressurreição, o seu povo justamente a esse grupo de 11 homens, para que eles testemunhassem. Eles precisavam dizer para as pessoas que o que Cristo ensinou, o que Cristo fez, como Ele morreu e como Ele ressuscitou. Eles tinham que ser testemunhas oculares. A igreja começa nestes homens, em especial Pedro. A igreja persevera, o primeiro grupo de crentes, persevera justamente na doutrina dos apóstolos, que transmitiram a doutrina de Cristo. Imagine que, se o diabo consegue desviá-los, e fazê-los abandonar a fé, como fez com Judas, quem testemunharia de Cristo? Quem tocaria o ministério de Cristo depois que ele fosse assunto aos céus? Como as coisas ficariam? Na imaginação do diabo, no seu pensamento, ele deve ter pensado, com Jesus não dá para vencer. Ele vai à cruz,
ele vai morrer mesmo, não tem jeito. Eu vou então deixar ele sem testemunha. Vou deixar ele sem ter com quem fale a respeito do que ele fez. E se ninguém souber dessa história, a pregação vem pelo ouvir mesmo, o diabo conhece muito bem a Bíblia. Então, se ninguém souber dessa história, a obra fica esquecida no passado, não haverá registro, não haverá igreja, eu triunfarei. O diabo queria destruir o plano de Deus. Mas nós sabemos, já vimos aqui, a própria traição, a própria deslealdade faz parte do plano de Deus. Isso tudo estava escrito, estava muito bem estruturado. Tinha que acontecer assim, era essencial que acontecesse assim, e aconteceu assim de fato. Sem saber, ou sabendo, e tendo outra esperança, o diabo fez justamente aquilo que Deus tinha planejado. Agora há um outro motivo. Não apenas porque o diabo investiu neles, mas há um outro motivo porque eles abandonaram a Cristo. Porque eles foram tentados. Porque o diabo os tentou. Porque lá no coração deles já havia um desejo de abandonar a Cristo. Isso é real. Nós sabemos muito bem que é muito mais fácil deixarmos Cristo do que seguir a Cristo. É muito mais fácil abandonar do que permanecermos fiéis. Principalmente quando o Evangelho nos cobra um preço que nós não tínhamos planejado pagar. Quando nós não consideramos as letras grandes do contrato de discipulado que diz assim, o discípulo tem que tomar a sua cruz. O discípulo tem que seguir a Cristo e para isso tem que negar-se a si mesmo. Note que eu falei as letras grandes do contrato, porque isso não está escondido, está muito claro lá. Mas nós às vezes não prestamos atenção direito. É como o casal no casamento, né? Há tanta coisa para prestar atenção, decoração, fotos, que ele não consegue pensar no que ele está prometendo para a sua esposa e o que ela está prometendo para o seu esposo. E depois eles ficam pensando assim, mas eu falei tudo isso? Eu prometi essas coisas? Não, deve ter algum engano aí, né? Ou como alguém já falou, eu lembro porque quando eu vejo nos outros casamentos, aí eu penso que eu falei a mesma coisa, né? No dia mesmo eu não lembro. Então, está lá muito claro. E quando nós somos cobrados de fazer isso, é muito mais fácil para nós deixar de lado do que seguir. Veja, o que é interessante é que o próprio Pedro sabia disso, os discípulos sabiam disso. Se você abrir sua Bíblia em João, no capítulo 6, versos 66 a 69, João 6, 66 a 69. Nesse contexto, o Senhor Jesus faz um discurso a respeito do que significa unir-se a Ele, a respeito do que significa segui-lo, a respeito do que é a realidade dos fariseus, e veja a reação das pessoas. Vamos ler juntos, João 6, 66 a 69. Leia comigo. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12, porventura, quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Senhor de Deus, o Santo de Deus. Então, eles já tinham visto isto. Eles já tinham experimentado o abandono quando o grupo era maior. Havia um grupo muito grande de discípulos, de pessoas que tinham resolvido seguir a Cristo. Você ouve na palavra de Deus muitos se oferecendo, Senhor, deixa-me segui-lo. Você sabe qual é o preço? Senhor, eu quero seguir, mas tenho que fazer algumas coisas antes. Tal. Você vê isso. Muita gente seguia. Quando Jesus apresentou a realidade do reino, uma multidão que seguia abandonou. E Jesus, sabendo da dificuldade que é segui-lo, pergunta também aos 12, vocês também querem ir embora? E Pedro fala, Senhor,
ir embora? Para onde? A quem vamos seguir? Quem é como o Senhor que tem palavras da vida eterna? É muito mais fácil abandonar a Cristo. E é justamente por isso que o diabo os tentou nisso, porque lá no coração deles havia a semente do abandono. Não é natural para nós seguir a Cristo. Natural para nós é andar longe de Cristo. Porque seguir a Cristo implica coisas que são antinaturais para um ser humano caído. Negar-se a si mesmo. Como pessoas que são acostumadas ao egoísmo, à paparicação, ao ter tudo para si, ao egocentrismo, como pessoas assim podem conceber o que é o negar a si mesmo? Como? Sermões, estudos não bastarão para explicar para a gente o que é negar a si mesmo. E nenhum deles irá nos convencer até o fim que nós precisamos sim nos negar totalmente, porque o centro da vida deve ser outro, que é Cristo. E na periferia está o próximo. E eu estou lá na periferia da periferia. Como? Isso é antinatural. Como pessoas que querem preservar as suas vidas, que querem se manter confortáveis nesse mundo, podem admitir morrer por Cristo. Isso é antinatural. Morrer por quem quer que seja é antinatural e o discipulado pede isso para nós. Como pessoas que querem gozar os prazeres da vida, podem pensar em uma vida santa, onde são privadas do pecado, onde são conclamadas a abandonar o pecado, porque o pecado não tem parte com Deus. Discipulado, seguir a Cristo é antinatural. É mais fácil, é natural nós vivermos no pecado. É natural nós sermos egoístas. É natural nós querermos o bem nesta vida. É natural nós querermos tudo aqui, sem pensar em um reino celestial. E o diabo se aproveita disso no coração dos discípulos para tentá-los e para fazê-los desistir de ir com Cristo até a cruz. Lá em Tiago 1,14, nós aprendemos justamente isso com muita clareza. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. E o que é então a peneiração? A peneiração é quando o diabo cria uma situação tal, melhor, aproveita-se de uma situação tal, que o nosso coração é revelado como ele é. Que nossas vontades, nossas resoluções caem todas por terra, porque afinal de contas, nós nos mostramos quem somos de fato. Isso não é difícil de você entender, nem de eu entender. Quando você passa por dificuldades, quando você passa por provas, a menor que seja, uma das primeiras coisas que nós fazemos é admitir os erros, que nós não admitíamos anteriormente. É chegarmos para Deus e falar: Senhor, eu admito, eu deveria ter feito assim e não fiz. Senhor, eu devia ser assim e não sou. Senhor, eu fui negligente aqui, eu deveria ser mais diligente. E eu peço ao Senhor que me dê uma outra chance, para que quando o Senhor me restaurar, eu faça tudo certinho novamente. Na prova, nós começamos a ver no nosso coração, realmente, que nós poderíamos ter feito mais, que nós poderíamos nos esforçar um pouco mais, e quando estávamos na tranquilidade, nós relaxamos e vivemos como queríamos viver. Meus irmãos, assim como nós podemos perceber isso, o diabo também sabe dessas coisas, e o diabo aproveita-se da prova, da dificuldade, para nos tentar justamente naquilo que o nosso coração deseja. E sempre será o momento oportuno para o diabo nos tentar a abandonar a Cristo. Então, por que eles foram tentados? Porque eles desejavam abandonar a Cristo lá no coração deles. E é isso que aconteceu com os discípulos e pode acontecer conosco. Ele não vai precisar de muito para nos fazer desistir. Mas há uma coisa que nós precisamos entender aqui. O diabo peneirou aqueles homens por permissão de Deus. Veja o texto,
Volte aí para Lucas, no capítulo 22, 31, para nós vermos um detalhe. Observarmos um detalhe importante. Verso 31, diz assim: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Satanás fez uma reclamação, fez um pedido. A quem ele fez isso? Para quem ele pediu o direito de peneirar os discípulos? Para quem ele pediu isso? Quem poderia autorizá-lo a fazer isso? Deus. Nada que o diabo faz conosco, ele faz porque resolveu fazer simplesmente. Nada do que o diabo faz conosco, nenhuma das suas tentações, das suas provas, tem a ver com a sua vontade apenas. O diabo também é instrumento de Deus. É um servo de Deus, rebelde, que quer fazer o contrário, mas ele serve aos propósitos de Deus. E para ele agir contra nós, assim para agir como os discípulos, ele pediu permissão a Deus. As nossas tentações não têm a ver apenas com os nossos pecados e com nós mesmos, conosco mesmo. Não tem a ver. Não é uma coisa entre mim e o meu pecado apenas. É uma coisa entre mim e o diabo, e é uma coisa entre o diabo e o próprio Deus. Abra Jó, por favor. Livro de Jó, no capítulo 1. Esse livro e o capítulo 1 nos ilustram muito bem como isso acontece. Você vai perceber esta reclamação, esse pedido do diabo a peneirar os discípulos, aconteceu com Jó, só que de uma maneira muito mais clara, o relato de Jó nos mostra como é que esse processo se dá. Jó 1, de 6 a 12. Veja bem aí o que está escrito. Acompanhe comigo a leitura. Não precisa ler, só acompanhe. Jó 1, de 6 a 12. Diz assim: Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: De onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: Observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: Porventura, Jó debalde teme a Deus? Acaso não o cercaste com sebe, a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: Eis que tudo quanto tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Entendeu o drama? Satanás se apresenta diante de Deus. Deus fala sobre um servo em especial, Jó. E Satanás fala: bem, Jó, ele é da forma como o Senhor diz, porque ele é bem abençoado. Este homem nunca foi provado em nada, ele vive uma vida muito boa. Agora tem uma coisa, Senhor: no dia que o Senhor tirar tudo dele, ele vai blasfemar na sua cara. Vai falar mal do Senhor e vai abandoná-lo. E Deus fala: tudo bem, vamos ver se isso acontece de fato. Toca em tudo que é dele, só não toque nele. E vamos ver se ele me abandona. Pois bem, o diabo fez isso. Matou seus filhos, destruiu a sua propriedade, só ficou Jó, sua esposa e a sua saúde. E novamente há uma oportunidade de o diabo se encontrar com Deus. Aí está no capítulo 2, a partir do verso 3. Acompanhe comigo, por favor. Perguntou o Senhor a Satanás, isso depois do diabo ter destruído todos os bens, inclusive os filhos de Jó.
Perguntou o Senhor a Satanás: observaste meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Aconteceu tudo aquilo e Jó permaneceu da mesma maneira. Ele conserva a sua integridade, embora me incitasses contra ele, para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Mais uma vez, o diabo requer Jó, reclama Jó. Olha, Jó, ele continua fiel ao Senhor, porque ele tem saúde. Agora, faça ele adoecer, e aí você vai ver se ele não vai blasfemar contra o Senhor. Ele vai abandoná-lo. Meus irmãos, é nesse sentido que o diabo é o nosso acusador. Não é simplesmente pelo fato dele apresentar a Deus os nossos pecados. Nós não podemos crer dessa maneira, até porque a Bíblia nos diz que Deus, quando nos perdoa, Ele lança os nossos pecados em um mar de esquecimento. A questão é que o diabo está sempre diante de Deus, mostrando para Deus quem nós somos e o que nós podemos fazer. Veja a Laule. A Laule é aquele homem ali, olha o coração dele. Se o Senhor apertar um pouco aquele homem ali, ele vai fugir do Senhor. Ele vai abandonar o ministério, vai abandonar a família, vai blasfemar do Senhor. Veja, o Senhor conhece o coração dele, sabe como ele é fraco. E assim ele fala de todos nós, ele nos apresenta diante de Deus. Meus irmãos, na nossa luta contra o pecado, contra as tentações, nós estamos em uma guerra espiritual tremenda, para saber quem tem razão, para saber afinal quem está certo. E o grande papel do diabo em nos acusar é fazer Deus, se fosse possível isso acontecer, duvidar de nós. Mas graças a Deus, Ele nos conhece muito melhor do que o diabo nos conhece. Ele sabe de todos os nossos erros, das nossas imperfeições, sabe do nosso potencial para a deslealdade, e Ele não nos deixa ir ao ponto de cairmos completamente. Toca nele, mas não na vida dele. Você vai até este ponto, Jó irá resistir. É por isso que não nos vem prova, tentação maior que as nossas forças. Mas o diabo pediu Pedro e seus companheiros para experimentá-los, para ver se eles eram assim mesmo fiéis. O diabo tem nos pedido diante de Deus. O diabo tem querido nos provar, nos testar, pedido permissão a Deus para ver se realmente nós somos crentes, como Deus acredita que nós somos, e como nós mesmos acreditamos que nós somos. Isso é para nos mostrar, meus irmãos, como é grave a situação do pecado, como é grave as armadilhas, como são graves as armadilhas do diabo. Elas estão o tempo todo sendo colocadas diante de nós. E nós, meus irmãos, podemos cair com muita facilidade, se não estivermos preparados. Pois bem, então a exortação que vem daí é justamente essa: se prepare para a peneira, prepare-se para ser peneirado. Você pode imaginar isso? Que talvez nesse exato momento, quando os filhos de Deus, os anjos, se apresentam diante de Deus, Satanás está também lá diante dele, falando justamente de você, perguntando a Deus se realmente você é fiel, e que se você for provado, você permanece. E a prova pode vir de várias maneiras. Pode ser a enfermidade, pode ser a perda de bens, pode ser a enfermidade de um filho, pode ser a quebradeira financeira, de várias maneiras. O diabo sabe onde nos tocar, sabe onde o nosso coração é fraco.
E nós muitas vezes brincamos com isso. Não nos preparamos para enfrentar o inimigo de nossas almas, que não para, não descansa em investir contra nós. Isso está acontecendo exatamente aqui. O diabo está brigando por sua mente. O diabo está brigando pelo seu coração, pelo seu tempo. E muitas vezes nós estamos aí distraídos, despreparados. E aí o diabo que se anda como um leão, vem e nos traga. E o problema é, meus queridos, saber se quando o diabo nos pega no seu laço, isso é definitivo ou não. Porque para Judas foi definitivo. O melhor é não cair no laço do passarinheiro. Cristo nos livrou deste laço. Então, o que fazer? A primeira coisa que nós temos que fazer, diante dessa realidade de que o diabo quer nos peneirar, como peneirou aqueles discípulos, e eles acabaram abandonando a Cristo, é justamente estar preparado. Prepare-se para a peneira. Paulo chama esta peneira de o dia mau, o dia em que somos provados na nossa fé. E aí você abre lá em Efésios, abra comigo nesse texto, Efésios no capítulo 6, Efésios 6, de 10 a 13. Eu quero que você leia comigo esse texto. Efésios 6, de 10 a 13. Vamos ler juntos? Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Então quer dizer que o mesmo Deus que permite que o Satanás nos teste, ele também providencia para nós armas para nós sobrevivermos ao teste. Sabe por quê, meus queridos? Deus sabe muito bem o que Ele fez por nós. Ele sabe o preço que pagou por minha alma e por sua alma. Ele sabe que no final nós chegaremos. E Ele não precisa nos colocar numa redominha, todos protegidos, a fim de que nós não sejamos abalados com nada. Deus não é como os pais modernos que protegem seus filhos de tudo. Não, Deus, para Ele é muito claro, os meus filhos estão no mundo e eles vão sofrer as coisas que estão no mundo. Eles serão provados na sua fé. Mas eu deixei com Ele as armas, a armadura, que poderá defendê-los nesse dia. E o dia mau chegará. Vai chegar para mim, vai chegar para você. E como você vai estar nesse dia, quando o diabo pedir a sua alma a Deus? Quando o diabo colocar em xeque a sua fidelidade, como você vai estar nesse dia? Se você lembrar de Jó, Jó tinha o costume, o hábito de cultuar a Deus constantemente. Ele tinha o hábito de oferecer sacrifícios a Deus pelos seus filhos. O Jó tinha um relacionamento com Deus muito bem estabelecido. Ele sabia que de Deus poderia vir o bem e o mal. E quando veio o mal, ele não abandonou o Senhor, porque ele sabe que o Senhor não o abandona. Agora você e eu sabemos disso. Você está preparado para o dia da peneira? Quando a prova vier, você tem certeza que permanecerá firme? Como saber se nós estivermos preparados? E a armadura de Deus tem a ver com verdade, com justiça, com o Evangelho, tem a ver com a fé. E é justamente a fé, o escudo que nos defende
dos dardos inflamados do diabo. É justamente a fé que nos protege e que nos guarda. E aí, falando da fé, volte lá para Lucas, no capítulo 22. Lucas 22, o texto que nós estamos trabalhando, porque aqui está realmente a garantia da vitória. Lucas 22, agora o verso 2. Lucas 22, verso 32. A Bíblia lá nos fala que a fé é o escudo que nos defende dos dardos inflamados do diabo, das suas tentações. O verso 22 nos fala assim, lá em Lucas. Vamos ler juntos? Verso 32 do capítulo 22 de Lucas. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. E então, por que aqueles discípulos, depois de terem sido tentados, peneirados e de alguma forma terem caído, abandonado a Cristo, por que eles podem ser restaurados então? Por que eles podem finalmente, depois da queda, reerguerem-se de novo? Porque da mesma forma como o diabo pediu para peneirá-los, o Senhor Jesus rogou por eles. Da mesma forma como o diabo pediu para testá-los, o Senhor Jesus Cristo intercedeu por eles para que eles vencessem, para que eles sobrevivessem à prova. Melhor ainda, não eles, propriamente dito, mas a fé deles. Porque o ataque do diabo é contra a nossa fé. O diabo sabe que a vitória que vence o mundo é a nossa fé. O diabo sabe que nós, enquanto estivermos firmes, com fé em Cristo, nós venceremos qualquer luta. Mas ele sabe, se nós não tivermos fé, nós caímos. E aqui, meus irmãos, está a maravilha de tudo. Porque não é o fato apenas de estarmos preparados, bem armados para o dia da luta, da prova, o dia mau, o dia da peneira, que nos fará vencer. Não é isso. Isso nos ajudará, até porque uma das armas é a fé. Mas o que nos faz vencer, afinal, é o fato de Cristo rogar por nós. É o fato de termos um sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas e intercede por nós junto ao Pai. Eu e você estamos aqui, eu e você podemos estar de pé diante de Deus. Eu e você que já passamos por provas, por dificuldades e as vencemos, e perseveramos, e temos a esperança de chegar ao final. Estamos desta maneira porque Cristo intercede por nós. Meus irmãos, apesar de nós, do nosso coração, dos desejos malignos que ainda residem nele, apesar do diabo, um inimigo sagaz, perigoso, forte, há Jesus Cristo. E ele é maior que tudo. Ninguém pode derrotá-lo. Quem está em suas mãos não será tirado dela. Quem tem a sua marca, o seu selo, o seu espírito, não será destruído, não o abandonará. Podemos cair, podemos daqui e acolá desviar, mas sempre voltaremos, porque há um laço, uma liga que nos une. O fato de Cristo ter clamado por nós. Ele clamou por nós na cruz. Ainda hoje exerce esse ministério, reivindicando-nos para Deus. Se temos um acusador, nós também temos um advogado. Muito melhor, muito mais poderoso e que intercede por nós. Abra sua Bíblia, só para você ter o texto guardado em seu coração, que certamente irá lhe dar provisão quando você passar pelo dia da prova. Hebreus 4, 14 a 16. Abra comigo esse texto. Hebreus 4, 14 a 16. Diz assim, vamos ler juntos?
Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firme a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Na hora da prova, na hora da luta, no dia mau, a quem recorrer? A Cristo. Na verdade, nós não precisamos nem recorrer a Ele, porque Ele já fez diante de Deus petição a nosso favor. E sabe, meus irmãos, quando Cristo pede por nós, Ele apresenta o seu sangue, o sangue da nova aliança, o sangue da restauração, da reconciliação. A cruz vazia, onde o diabo, a morte, os potestados, os principados, foram todos derrotados. Nós venceremos, ainda que tentados, ainda que desleais por alguns instantes, nós venceremos afinal, porque Cristo é o nosso sumo sacerdote, que se ofereceu em nosso lugar, que morreu por nós na cruz do Calvário, que nos tem em suas mãos, e de lá ninguém pode nos arrancar. Esta coisa é tão real, é tão verdadeira, que em Cristo nós estamos assentados em lugares celestiais. E aqui dá duas coisas para nós encerrarmos e você guardar em seu coração. Isso é a graça de Cristo. Sabe, meus irmãos, temo dizer que quando o diabo apresenta suas acusações a meu respeito diante de Deus, quando o diabo diz que eu posso trair o meu Redentor, ele tem razão. Eu não posso negar isso. O diabo não faz acusações mentirosas a meu respeito. Eu tenho que admitir isto. Eu sou assim, eu sou um pecador. Se o diabo fala da minha vaidade, ele está certo. Se ele fala do meu orgulho, ele está certo. Se ele fala da minha fé frágil, ele está certo. É assim mesmo que eu sou. Mas graças a Deus, por graça, maravilhosa graça de Deus, traidores podem ser restaurados. E das vezes que traí a Cristo, se não de fato no meu coração, eu pude ser restaurado, você pode ser restaurado também. Pedro foi restaurado, nós seremos restaurados. E essa aqui é uma boa mensagem para você, que tem se identificado como um traidor de fato. Alguém que tem sido desleal a Cristo, vivido no pecado deliberadamente. Não tem sido fiel ao seu Redentor, aquele que você professou a fé no passado. Você que tem andado errante, há tempo de restauração, há graça suficiente para você voltar. Desde que você, como Pedro, não admita ser um traidor e queira voltar à fidelidade. Há graça para isso. Se você quiser ser fiel, há graça para isso. Há uma outra coisa, por causa da graça, acharemos socorro de Cristo quando formos peneirados. E como eu falei, todos nós passaremos pelo dia mau. Eu, você, todos nós. E nesse dia haverá graça para nós. Nesse dia o diabo não nos irá vencer. Ele poderá vencer uma batalha, ele pode colocar uma armadilha e nós cairemos por algum tempo, mas virá o socorro. Cristo virá ao nosso socorro. Ele nos levantará novamente e nos fará chegar ao final da jornada. Por causa da graça e da misericórdia, haverá socorro quando nós formos peneirados. Então não tema o diabo. Não tema a prova. Não fique como os crentes modernos pedindo a Deus para livrá-los de doença, livrá-los de... Nós não queremos passar por isso, mas se vier, Deus estará conosco. Se vier, não será suficiente para nos afastar de Deus. Se vier, nós vamos zombar do diabo, porque estamos em Cristo. E quem está em Cristo não tem nenhuma condenação sobre si. Esteja em Cristo. Confie na graça de Cristo. Apegue-se a Cristo. Você não é confiável,
mas Cristo é confiável. Você não é fiel, mas Cristo é fiel. Por isso nós precisamos de Cristo. Amém? Nós vamos participar da ceia do Senhor. Olhe para esta mesa. E quando você tiver nas suas mãos o pão e o vinho, esta morte, este sangue derramado, o corpo moído, foi justamente para que você vença no dia mau. A ceia do Senhor nos dá mais forças para enfrentarmos a vida diante das tentações que o diabo coloca diante de nós, diante das tentações que nós temos no nosso próprio coração. Ao fazermos uso desse meio de graça, a nossa fé é fortalecida e os dados do diabo não nos atingem finalmente. Podemos cair, mas nos levantaremos e chegamos ao final.